Bem-vindos ao primeiro episódio do Riconomia. Eu sou a Raquel de Sá, chefe de economia da Rico, e por aqui a gente vai falar tudo o que você precisa saber sobre economia, te mostrando como questões como a taxa de juros, a inflação, o PIB e muito mais siglas estranhas de economia podem ser muito mais simples do que você imaginou, e também como tudo isso afeta o seu dia a dia e o seu bolso. E claro, do nosso jeitinho descomplicado de sempre. Preparados? Então, solta a vinheta! O assunto da vez é um dos conceitos mais falados da economia, daqueles que sempre estão na boca do povo, a inflação. Como quase tudo em economia, esse tema afeta todos nós diariamente, daí o tamanho da relevância. E nada como começar pelo básico, né? Nesse vídeo, eu vou te contar 5 coisas que talvez você não saiba sobre a inflação, mas que são super importantes para a sua vida e para o seu dinheiro. Inflação é o nome que a gente dá para o aumento constante e generalizado de preços de bens e serviços em uma economia. E isso nos afeta porque corresponde à perda do valor do nosso dinheiro ao longo do tempo, ou seja, a perda do famoso poder de compra. Morando no Brasil, onde a inflação não é nenhuma estranha, né? Eu tenho certeza que você já deve ter sentido essa sensação de perda de poder de compra ao longo da sua vida. Em 2021, por exemplo, a inflação aqui no Brasil terminou o ano em 10,06%. Isso quer dizer que no ano passado, os preços de maneira geral de bens e serviços na economia subiram 10,06%. Então, se por exemplo, uma roupa ou um curso que você queria comprar custava R$100 em janeiro de 2021, em janeiro desse ano, ele já estaria custando por volta de R$110. Isso é claro, se os vendedores do curso ou os produtores aí dessa roupa repassassem a inflação para o produto final. Mas a gente pode pensar mais longe. Você lembra que há 10 anos, mais ou menos, você podia ir no cinema e comprar uma pipoquinha com mais ou menos R$20? Hoje, esse mesmo valor não dá para comprar nenhuma entrada inteira na maior parte dos cinemas do país. E isso me traz ao ponto número 2. Inflação baixa é diferente de deflação. Quando a gente vê no jornal que a inflação está caindo, muita gente espera que os preços que a gente vê no nosso dia a dia caiam também. Então que o café, o leite ou aquela roupa que a gente quer comprar acabe ficando mais barato. Mas, gente, não é bem assim que funciona. Se a gente diz que a inflação tá alta, isso quer dizer que o aumento dos preços está ocorrendo muito rápido. Já quando a inflação está baixa, isso significa que os preços continuam subindo, só que de uma maneira um pouco mais devagar. Não significa que eles estão caindo. Quando os preços realmente caem, a gente chama isso de deflação. Há alguns meses atrás, no momento que eu gravo esse vídeo, a classe política, o Congresso, o governo decidiram reduzir os impostos que incidem sobre a gasolina e outros tipos de combustíveis. Quando eles reduziram esses impostos, o preço final do combustível, ele efetivamente caiu, porque estava todo mundo pagando menos imposto sobre esses combustíveis. Aí sim a gente pode dizer que teve uma deflação nos preços dos combustíveis. E aqui, gente, tem um ponto super importante. A deflação não é necessariamente positiva para uma economia. Se a gente tem, de maneira generalizada, os preços de bens e serviços caindo numa economia, isso pode ser sinal de uma crise super grave. Uma crise em que a demanda por esses bens e serviços é tão fraca que os preços têm que cair. Ou seja, o que a gente deveria ter como objetivo é uma inflação relativamente controlada e que aqui no Brasil é determinada pela meta de inflação, que nesse ano de 2022 é de 3,5%, no ano que vem é de 3,25% e no ano subsequente é de 3% ao ano. E toda essa questão de manter a inflação na meta me leva ao terceiro ponto. Quem controla toda essa história é o Banco Central. É ele que controla a nossa taxa básica de juros, a famosa taxa Selic. Ele, o Banco Central e mais precisamente o Comitê de Política Monetária dos diretores do Banco Central, é que decide se a nossa taxa básica de juros vai subir, vai cair
ou vai ficar no mesmo lugar. E a Selic é chamada de taxa básica justamente porque ela serve de base para todas as outras taxas de juros. Juros do seu cartão de crédito, do seu financiamento, do seu parcelamento e tudo mais que tenha efeito de juros. Ou seja, se a taxa Selic subir para controlar a inflação que está muito alta, pegar dinheiro emprestado fica mais caro para todo mundo, inclusive para as empresas e para o governo. E é por isso que a alta da Selic favorece oportunidades de investimento na renda fixa, porque a gente, como investidor, está emprestando o nosso rico dinheirinho para empresas e para o governo, e recebendo uma porcentagem a mais como recompensa. E aí que tá o pulo do gato, gente. Com o crédito mais caro, a demanda por bens e serviços cai, o que ajuda a derrubar a pressão sobre a alta de preços na economia. A lógica é super simples. Não tem por que subir muito os preços se ninguém vai comprar, se a demanda por esses bens e serviços está enfraquecida. Ou seja, os juros sobem para desaquecer a economia, enfraquecendo a inflação. Como a gente falou antes, a inflação alta corrói o poder de compra das pessoas e pode prejudicar muito a economia. E é por isso que o Banco Central sobe os juros quando a inflação começa a subir muito além da meta de inflação, que hoje, como eu falei, é de 3,5% ao ano, no ano de 2022. Mas, gente, aqui é super importante entender que esse trabalho do Banco Central de elevação de juros para controlar a alta de preços não é imediato. Então, por mais que ele vá lá nas decisões a cada 45 dias, decida elevar a taxa Selic, por exemplo, a gente só vai começar a sentir os preços subindo de maneira mais devagar depois de um certo tempo. É só você pensar, por exemplo, se você comprou uma geladeira em 10 vezes sem juros. E eu falo sem juros, entre aspas, porque no fundo os juros já estão lá, mas eles estão embutidos no preço que você pagou de início, e aí sim, essa loja tá te dando um crédito para você pagar em 10 vezes. Se você já comprou a geladeira e o Banco Central resolveu subir os juros, ninguém vai te ligar falando: olha, Raquel, lembra que eu te falei que custava X reais? Na verdade, agora custa X mais 2 reais. Isso não acontece. Esse é só um exemplo um pouco bobo para dizer que sim, demora um tempo para que a elevação da nossa taxa básica de juros seja sentido em todas as outras taxas de juros e assim vá desaquecendo a economia e tirando a pressão sobre os preços. Para ser mais exata, aqui no Brasil, esse processo começa a ser sentido por volta de 6 meses e aí ele continua sendo sentido até mais ou menos um ano e meio. Ou seja, a inflação de hoje é fruto dos juros de ontem. E os juros de hoje só vão ser sentidos na inflação ou deflação de amanhã. E isso me leva à quarta coisa que não te contaram sobre a inflação. A inflação é uma profecia autorrealizável. Pode parecer meio estranho, mas o que eu quero dizer com isso é que as expectativas sobre os preços no futuro impactam e muito a inflação de hoje. Mais expectativas de quem? Dos agentes econômicos. Quem são esses? Eu, você, a sua família, os seus amigos, os investidores e todo mundo. Então vamos pensar num exemplo. Se você for um cabeleireiro, uma cabeleireira, o custo do seu serviço vai variar em tese de acordo com o que você gasta para fazer aquilo que é cortar o cabelo e com a sua experiência. Mas, mesmo que a sua experiência não tenha mudado muito, nem os custos do que você usa, sei lá, a sua tesoura, a água, mas você esteja vendo que o preço de tudo o que você consome, tipo comida, bebida, roupa, aluguel, tudo isso tá subindo e você tá vendo. E você achar que isso vai continuar subindo pra frente, você pode querer se antecipar, ou seja, subir o preço do seu corte de cabelo também. Mas se a sua experiência for de que os preços vão subir, mas de maneira gradual, você não vai sair subindo os seus preços do seu corte de cabelo e arriscar perder a clientela, certo? Por incrível que pareça,
esse é um dos fatores determinantes da inflação, principalmente no Brasil, onde tem uma lembrança muito forte, recente, da hiperinflação, de inflação muito alta na memória econômica da população. Ou seja, o que você acha que vai acontecer com a inflação importa para determinar onde a inflação vai efetivamente estar. Eu sei que parece meio maluco, mas é a realidade. E é por isso que a gente fala tanto em expectativas de inflação, quando a gente está falando de um processo de alta de preços na economia. E agora, gente, a quinta e última coisa que talvez ninguém tenha te contado sobre a inflação. É, na verdade, uma ótima notícia. Existem sim formas de proteger o seu dinheiro, o seu patrimônio, o seu poder de compra contra a inflação. E a poupança atualmente não é uma dessas opções, já que nesse momento ela está rendendo menos que a inflação. Enquanto eu gravo esse vídeo, a taxa Selic ela está em 13,75% ao ano. Com essa taxa básica de juros, o rendimento da poupança está por volta de 7% ao ano. Pode parecer bom, mas não é muito, porque nos últimos 12 meses até agosto, a inflação acumulou 8,7%. Ou seja, mais que o rendimento da poupança. Assim, deixando o seu dinheiro na poupança hoje, você pode não só estar deixando de ganhar dinheiro, mas também perdendo dinheiro em termos reais, já que a sua graninha perde valor ao longo do tempo. É claro que conforme a inflação for caindo, o que é hoje a nossa expectativa, que a gente tem um processo desinflacionário importante daqui para frente, o rendimento da poupança pode até superar a inflação. Mas, porém, contudo, entretanto, existem investimentos em renda fixa que são até mais seguros do que a poupança e que podem te oferecer taxas de retorno bem mais atrativas do que a poupança, te ajudando a proteger o seu poder de compra. A rentabilidade do Tesouro Selic, por exemplo, acompanha a taxa Selic. Então, no momento em que eu gravo esse vídeo, um retorno desse título está em 13,65% ao ano. Bem melhor do que os 7% da poupança, né? Ainda, se a gente estiver falando de um momento de bastante incerteza em relação à inflação, a gente tem também opções de investimento que vão, de fato, acompanhar a inflação. Ou seja, elas garantem o seu poder de compra se você segurar esse título até o vencimento. Esses são os investimentos atrelados à inflação, como, por exemplo, o Tesouro IPCA+, que é o título do Tesouro Direto, que tem uma parte do retorno que acompanha a inflação e a outra parte que é pré-fixada. Essas são só algumas opções que são bem básicas, seguras e indolores, e todas disponíveis para os investidores da Rico. E aí, gostou do primeiro episódio do Riconomia? Tem alguma sugestão de tema pra gente abordar por aqui? Não esquece de me contar nos comentários e se inscrever aqui no canal e deixar o seu like, por favor. E, obviamente, já que você tá fazendo tudo isso, segue a gente lá no Instagram, no @RicoComVC. Eu fico por aqui, até a próxima!